mais R$3 vezes o número de sorvetes. Então, esta aqui, 5x mais 1,5y mais 3z é a nossa expressão. A1? Tá, posso só... Eu posso repetir A1, eu vou terminar aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Não tem problema. E a 10 era uma questão mais pessoal, né? Utilizando os símbolos triângulo, bolinha quadrada, elabore um desafio no qual é preciso descobrir o valor de cada um deles. Depois troque o seu desafio com o de um colega. Resolvam, então converse sobre as estratégias de resolução de cada um. Esse aqui eu vou propor para vocês e de repente eu deixo até como um desafio, certo? E daí para a gente verificar na próxima aula. Questão 1, voltando, página 8, certo, Lucas? 1, página 8. Qual é o item que tu queres? Calcule o valor da expressão b ao quadrado menos 4ac. Página 9, exercício 4, tá? Página 9, exercício 4. Tu não entendeu a resolução, tá? Vamos lá. Que valor representa cada tipo de fruta? Olha só. Então, para cada fruta eu vou dar uma letra que fica melhor para eu interpretar, certo? Então, eu tenho 3 morangos de mesmo valor, ó. Então, isso aqui vale morango, mais morango, igual a 30, certo? Tá, não te preocupa que tá tudo em cima das letras, porque depois eu boto o fundo branco e daí tu retorna para o que a gente estava calculando aqui. Agora tu só presta atenção no que a gente está falando aqui, ó. Então, o valor contido em morango, eu estou representando por letra M, certo? O valor desse morango mais o valor desse morango, que é igual ao valor do anterior, né? Mais o valor desse morango dá 30, certo? E aqui eu tenho... Oi? Fale. Não é esse aí, ele está dizendo no chat que não é esse aí. É página 10, exercício 4, tá? Vamos lá então. Obrigado. Se eu tô obrigado, né? Porque se eu tô virado, eu não tô vendo o que tá no chat. Tá, vamos lá. Na página 10. Me confundi, senhor, é a página 10. Olha, na página 10 não tem exercício 4. Acho que é 9. O exercício 9? 10, exercício 9. Porque Isso, tá. Tabela. Então tá, é justamente isso que esse que eu estava corrigindo, né? Ó. Os produtos, sanduíche vale 5, refrigerante vale 1,50, sorvete vale R$3. Vamos supor, o Ronaldo, Vanusa, Lucas e Rebeca vão sair, tá? Vão sair para comer um sanduíche, talvez tomar um refrigerante e de sobremesa comer um sorvete. Erro de... Tá, tava 4, tá, entendi, Lucas. Tá? Entendeu a minha historinha aqui? A tua família foi sair pra tomar um lanche, comer um sanduíche, tomar um refrigerante e um sorvete, né? Daí o Ronaldo chegou lá na lancheria, né?
Chegou lá e disse assim, olha, me vê 4 sanduíches, pode ser? Pode ser. 3 refrigerantes, porque o Lucas não gosta de refrigerante, que mentira. Tá? Vamos ver as quantidades então, Lucas? 4 sanduíches. Vamos supor, 3 refrigerantes. E o sorvete? Ah, no sorvete. No sorvete, o Ronaldo pediu 5 sorvetes. Não, 6. 6 sorvetes. Por quê? Porque o Lucas come 2 sorvetes e o Ronaldo também. Pode ser? Tá entendendo? Sim ou não? Sim, né, Lucas? Agora pensa no que o teu pai vai pagar. 4 vezes 5, 20. Só em sanduíche. 3 vezes de 1,50, 4,50. Calculando, né? 3 vezes de 1,50, 4,50. 6 vezes de 3, 18 reais. Daí somando tudo isso, 20, 38, 38 mais 4,50, 42 reais 50 centavos. Fala pra mim que tu entendeu. Ou fala pra mim, não entendi. Escreve pra mim. Fala, tô vendo. Entendi. Então, a técnica é a seguinte, ó. Quantidade de sanduíches vezes o valor do sanduíche. Para saber a conta toda, quantidade de sanduíche vezes o valor do sanduíche. Quantidade de refrigerante vezes o valor do refrigerante. Quantidade do sorvete vezes o valor do sorvete. Daí tudo bem. Olha só. Só que o balconista ali da lancheria, ele não atende só a família do Lucas, ele atende todas as famílias. E daí, se alguém pergunta para ele assim, ó, vem cá, como é que tu calcula? Como é que tu calcula o quanto cada pessoa, cada pedido vai dar? Daí ele tem que responder assim, ó, olha, eu armazeno a quantidade que a pessoa pede de sanduíche nessa letra X, e eu sei que o que eu armazenar em X eu vou ter que multiplicar por 5. Certo? Porque é o valor de cada sanduíche. Dependendo da quantidade de refrigerantes que a pessoa pede, eu armazeno nessa minha caixinha aqui que eu vou chamar de Y. Certo? E daí, dependendo da quantidade que ela pede, eu vou multiplicar por 1,50. E armazeno nessa caixinha, nesse valor aqui, ó, a quantidade de sorvetes que a pessoa pede. E daí o que eu faço? Eu multiplico 3 vezes essa quantidade. Porque dependendo do pedido, eu vou fazendo as multiplicações necessárias. O que é constante é sempre o valor do sanduíche, o valor de cada sanduíche, o valor de cada refrigerante e o valor de cada sorvete. Que mais? Aqui é o local que representa a quantidade de sanduíches, quantidade Y, quantidade de refrigerantes, quantidade de sorvetes. Se até agora tu me entendeu, vamos passar ali para o item A. Olha só, o que está dizendo o item A? Está dizendo assim, ó, quanto a turma gastou, se ao todo foram pedidos 15 sanduíches. Ó, então, são 15, a quantidade, 15 vezes de 5, mais 11 vezes, 11 refrigerantes, né? 11 vezes cada refrigerante, 1,50. Eu vou botar 1,5. Mais o valor do sorvete é 3. Mais 3 vezes, perdão, eu estou colocando a quantidade primeiro, né? 10 vezes do valor do sorvete, R$3. Então, aqui dá 75, mais aqui dá 30, tá? E 11 vezes, 10 vezes de 1,50, 10 vezes de 1,50 dá 15, né? 15 mais 1,50, 16,50. 75 mais 30, 105. 105 mais 16,50, 121,50 foi o que ele pagou nesses pedidos: 15 sanduíches,
11 refrigerantes, 10 sorvetes. Concorda comigo, Lucas? Tá. Lucas, sim. Tá? Então esse foi o valor que ele pagou, certo? Agora no item B... meu Deus. No item B, ele pede assim, ó, escreva uma expressão algébrica que indique o valor gasto ao serem pedidos X sanduíches, Y refrigerantes e Z sorvetes. Então a gente só tem que, agora, apagando aqui, ó, ele não podia, eu quero saber como é que eu generalizo a expressão. São X vezes da quantidade de sanduíches. Y vezes o valor, eu falei quantidade é valor, né? Número de sanduíches vezes o seu valor. Quantidade de refrigerante vezes 1,50, que representa o seu valor. E aqui, ó, quantidade de sorvetes vezes o seu valor. Geralmente, numa expressão como essa, eu coloco o coeficiente na frente. 5x mais 1,5y mais 3z. Esse meu z aqui tá meio esquisitão, né? 3z. Vamos botar o z naquele formato assim, para não confundir. Daí pode dizer, agora aparece 7. Antes parecia 3, agora aparece 7. Eu não posso fazer muita coisa. Agora entendi. O Beto conseguiu? Ótimo. Beleza. Só para corrigir então. Posso fazer uma expressão ali para vocês? Tá, eu vou pensar então agora. Vou pensando. Para um pouquinho. A expressão do número 10 para entregar na próxima aula. Nós temos 2 períodos, né? Agora são 8h54. 2 lindos e maravilhosos períodos. Vamos ver aqui, ó. Aqui está o enunciado. Ficou em cima. Vamos chegar um pouquinho para o lado ali. Tá. Aqui o enunciado do exercício de número 10. O sol está pegando forte aqui, não sei se consegue enxergar, né? Utilizando os símbolos triângulo, bolinha, quadrado, elabore um desafio no qual é preciso descobrir o valor de cada um deles. Depois troque seu desafio com o de um colega. Para um pouquinho. Deixa eu pensar aqui. Começando com um bem simples. Esse aqui é um desafio, na verdade. Triângulo mais bolinha mais quadrado. Aqui. Triângulo menos bolinha mais quadrado. Dá 4. Será? Eu acho que vai dar então, certo? Vamos jogar play então, né? Só tá faltando o x. Triângulo mais bolinha mais quadrado igual a 2. Triângulo menos bolinha mais quadrado igual a 4. Triângulo mais bolinha menos quadrado igual a menos 2. Eu quero saber quanto é que vale triângulo. Tá, gente? É um desafio, vai ser um desafio aqui, ó, porque são 3
Na verdade, são 3 equações que está trabalhando aqui. A gente poderia até lembrar de sistemas de equações, mas daí tu está trabalhando com um sistema de equações com 3 linhas, né? E três incógnitas. Poderia pensar como um sistema de equação para resolver esse pequeno probleminha, sim? Né? Mas eu te deixo só como desafio, tá? Não é algo que tipo de exercício assim que eu vou te pedir numa avaliação, tá? Faz o desafio, depois me mostra o desenvolvimento ou pede para eu resolver na próxima aula. Falou? Todo mundo tem então? Ó, triângulo mais bolinha mais quadrado é 2, triângulo menos bolinha mais quadrado é 4. Triângulo mais bolinha menos quadrado é menos 2. Vamos ver. Quero ver. Monômios e suas operações. Podemos? Podemos passar para a próxima? Podemos, né? Tá? Vamos lá, monômios e suas operações. Olha só o que diz o probleminha. Tiago está reformando. Ó, o senhor Tiago. Senhor Tiaguinho. Aqui. Tiago está reformando sua casa e colocará lajotas retangulares no piso da garagem. Ele fez um esquema da disposição delas no espaço disponível, indicando o comprimento por X, aqui, tá? Comprimento de cada lajota, né? Por X e a largura por Y. Essa aqui seria a largura de cada lajota. Ó, não pode esquecer, ó, cada lajota. Então, aqui está o exposto do piso da garagem. Boa, é fatality. Triângulo mais bolinha mais quadrado é fatality. Boa, gostei. Tá? Largura então x, y, indicando comprimento por x, comprimento x, largura y, certo? Cada lajota então. Sabe por quê? Acho que a gente já trabalhou até em sala de aula, assim, ó. Se a gente sabe, por exemplo, o chão que eu estou pisando, vocês lembram das lajotas da escola aqui? Né? Se eu souber quanto mede cada lajota, eu posso contar a distância dessa parede que eu estou aqui para o fundo da sala. Tá? Eu estou na sala 2, vocês lembram da sala 2? Não é a sala de vocês, né, que tem um ar-condicionado, mas a sala 2 aqui, que fica de frente para a sala de vocês. Então eu posso contar a distância em lajotas, em comprimento de lajota, por exemplo, dessa parede até a parede da janela lá, que fica para Florianópolis. Você lembra? Eu acho que tu lembra, né? Já teve aqui na escola um dia. A Júlia Carvalho não teve. Ou teve? Já chegou? Tu já esteve aqui na escola, Júlia? Então tu sabe mais ou menos onde é que é. É perto da sala da direção ali no prédio branco. Então tu tá mais ou menos localizado, sabe onde é que eu tô falando, né, Júnior? Tá, beleza. Então assim, ó, desconsiderando o espaço para o rejunte, sabe o que é rejunte? Eu só não concluí com vocês aqui, ó. Então eu posso calcular mais ou menos a distância de uma parede a outra contando o número de lajotas. São, sei lá, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aproximadamente 10 lajotas. Tá? Se cada lajota, por exemplo, tem 70 centímetros, a distância daqui
a distância dessa parede até aquela ali é aproximadamente 7 metros. 7 metros. Sim, 70 vezes 10, né? 7 metros, é isso? É isso, né? Posso calcular as distâncias, né? Por unidades, pelas unidades ali. Então, desconsiderando o espaço para o rejunte. O que é rejunte? Vou pegar a figura aqui, ó. Né? Pelo contexto a gente já entende. Se a gente não sabe o que é rejunte, se a gente não sabe o que é rejunte, pelo contexto a gente sabe, ó, a gente consegue entender. Ó. Tem essa lajota aqui e tem essa lajota aqui. No meio tem que ter um espaço entre elas. Tem que ter um espaço entre elas. Tá? Por que tem que ter um espaço entre elas? Porque os corpos, na verdade, eles dilatam. Né? Dependendo da temperatura, eles aumentam de tamanho. É imperceptível ao nosso olho, mas eles aumentam de tamanho ou podem diminuir. Então, isso poderia, se eu não tivesse o rejunte, o espaço entre eles, pode ver que é tipo uma esponjinha que vai entre uma lajota e outra. Se não tivesse isso, elas romperiam, elas poderiam inchar, levantar assim, levantar e quebrar as lajotas. Isso acontece também na construção de pontes. Não sei se tu já viu, em cima do túnel da Conceição ali tem aquele, não é viaduto, sim, acima do viaduto, né? Que tem os carros passam, de tempo, de distância em distância, ele tem umas vigas, que é o que a gente chama vigas de dilatação. É um espaço entre eles, pode ver, quando tu passa com um carro assim, ó, tu passa por um barulho, quando tu passa por essas vigas de dilatação, eles fazem assim, ó, plum, o carro faz assim, plum, 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 porque as 4 rodas passam ali, se tiver de moto são 2 rodas. Plum, e ele faz um barulho mais ou menos assim, ó, porque no verão essas placas aqui, ó, que suportam ali, né, que estão acima do viaduto, elas dilatam, elas aumentam, e se elas ficam muito juntas, elas podem quebrar. Tá? Então, o rejunte serve para isso. A gente não pode considerar esse espaço de rejunte aqui, ó, como distância. Por quê? Porque eu quero uma aproximação. Tá? Eu quero uma aproximação. Então, voltando ao texto ali, que diz assim, ó, desconsiderando o espaço para o rejunte entre as lajotas, podemos dizer que o comprimento da garagem, em centímetros, pode ser indicado por 8 vezes a largura. Tá? Só um pouquinho, ó. Lembra que X representa a largura da lajota. Então, na verdade, o que está escrito aqui, ó, pode ser representado por 8 vezes a largura da lajota. No lugar de X, tu sabe fazer a largura, certo? E no lugar de Y, escreve para mim o que representa Y. O que representa Y? Escreve aí para mim que eu quero ver. Leu o enunciado no início ali? E escreve aí para mim o que representa o Y. Vai lá. Será que eu vou ter que fazer competição? Vamos ver quem é que escreve primeiro! Uhul! Vamos lá! O que representa Y? Escreve para mim. Pode escrever assim, ó, não sei. Se tu não sabe realmente, tá? O que representa Y? Lê o início do enunciado ali, onde diz o meu nome, Thiago está reformulando, papapá, e me diz o que Y representa. Ó, a Júlia.
Y é a largura em centímetros de cada lajota. Eu vou conferir, porque olha ali, mas que menina, né? Ó. Opa. Olha só, que legal a participação da Júlia, ó. Largura por Y. Y representa a largura de cada lajota em centímetros, né? Ó, Y é a largura em centímetros de cada lajota. Vamos pegar essa tua frase, Júlia. Vamos pegar essa tua frase aí, ó, e quando eu enxergar Y, ao invés de eu falar Y, eu vou falar largura em centímetros de cada lajota, certo? Aqui então, ó, voltando ao texto, diz o seguinte. Ah, Jesus. Desconsiderando o espaço para o rejunte entre as lajotas, podemos dizer que o comprimento da garagem em centímetros pode ser indicado por 8 vezes o comprimento de cada lajota, a largura, né? Em centímetros por 6 vezes a largura de cada lajota, porque Y realmente representa a largura em centímetros de cada lajota. Só que no desenho ali, né, o total das larguras é o que eles chamam de comprimento da garagem, tá? Porque isso aqui é a largura e ele está chamando isso aqui de comprimento da garagem. Só confere comigo aqui, ó. Confere aqui comigo, ó. Isso, ó. 8x a largura em centímetros. X é o comprimento. X é o comprimento de cada lajota, mais 8x seria todo esse pedaço aqui, é o que ele está chamando de largura da garagem. Só uma pequena troca, tá? Mas tudo bem. Y representa a largura de cada lajota. Então, 6y, ele está dizendo que é o comprimento da garagem. Tá? As expressões 8x, 6y e 48xy são exemplos de monômios, ou termo algébrico, ou ainda termo. Tá? Monômio. O que é monômio? Só um pouquinho eu vou expandir isso aqui para vocês. Né? As expressões, a medida de um dos lados da garagem, a medida de outro lado da garagem, e 48xy, na verdade a gente vai ver que é a multiplicação do comprimento pela largura, e a multiplicação do comprimento pela largura é a nossa definição de área, tá? da nossa figura. Então pensa comigo aqui, ó. Nessa lateral aqui eu tenho 6 lajotas, 6 larguras de lajota, comprimento, não lembro. Aqui eu tenho 8, y não, x. 8 vezes a largura da lajota, que vai me dar o comprimento da garagem. E para calcular a quantidade em centímetros quadrados, eu tenho que multiplicar isso aqui por isso aqui. E daí, o que a gente encontra? 6 vezes 8 dá 48, vezes o x, vezes o y. Isso aqui representa a área em centímetros quadrados. Eu poderia calcular a área em lajotas. Tá? A área em lajotas seria 6 aqui, por 8 aqui, seriam 48 lajotas quadradas, por exemplo. Tá? O que é um monômio?
Um monômio é um número ou uma expressão algébrica inteira na qual há apenas multiplicação entre números e letras. Essas letras devem sempre ser expressas na forma de potência com expoentes naturais. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Para separar, para tu identificar monômios, tu precisa da operação de adição e de subtração. Tu tem dois monômios que são distintos, certo? Como é que tu separa eles? Pelas operações de adição e subtração. Por exemplo, deixa eu pegar um espaço em branco, então, tá? E escrever aqui, ó. 6x é um monômio, mais 3y, aqui eu vejo dois monômios. Essa operação de adição aqui separou esse monômio desse monômio. Termos que tenha só multiplicação entre números e letras é o que eu chamo de termo ou o próprio monômio, certo? Quer ver? 6x, vamos sair do 6 e do x e do y também. A, 2 fatores de b. Vamos botar um coeficiente 3 aqui. 3 vezes a vezes 2 fatores de b vezes 4 fatores de c. Tudo isso sobre 5. Tá? Tudo isso dividido por 5 também é um monômio, certo? O que está envolvido aqui, ó, só fatores. Na verdade, e essa divisão por 5 eu posso interpretar como um fator. Ó. O número 3 sobre 5, que é 0,6, né? Então, isso aqui eu posso interpretar como um fator, o A como outro fator, o B2 como 2 fatores de B, e o C4, não vou usar para explodir nada, mas o C4 vai representar 4 fatores da letra C. Tudo isso aqui é apenas um monômio. Certo? Então, o que separa os monômios é a operação ou de adição ou de subtração. Tá? Multiplicação, até mesmo a divisão ali não separa monômios. Tá? Constrói o monômio, o termo, faz parte do termo, a multiplicação ou a divisão, né? O denominador. Em geral, os monômios são formados por coeficiente e parte literal. Coeficiente é aquele número que está multiplicando, é o que conta, né? É o que conta a letra, é a quantidade de letras. E a parte literal, o nome já diz literal, letra.